Oiê. Oi. Oi? Oi. Tudo? Cat, quando a gente toma um chimarrão, me explica direitinho o que é esse esquema dessa conjunção de Júpiter e Saturno que a gente ouviu falar tanto essa semana. Eu acho que teve algumas distorções que ocorreram na divulgação desse evento. Primeiro que, claro, é compreensível que dentro desse contexto de pandemia, de perda de tantas coisas, inclusive do que as pessoas entendem como sendo liberdade, que as pessoas entendem, é normal que a gente buscasse um símbolo de salvação. Inclusive aqui a nossa cultura brasileira busca muito isso. Então se projetou a ideia de que era a estrela de Belém. O que eu aprendi há muitos anos atrás é que a estrela de Belém ela era constituída pela conjunção de Júpiter, de Saturno, como ocorreu agora, mas também por Vênus, principalmente por Vênus. Tá, Cat, mas assim, ó, tá, conjunção Júpiter e Saturno, mas isso vai acontecer De 20 porque em os 20 planetas anos. andando vão se achar. Tá, mas por que essa é tão especial? O que ela tem astrologicamente, astronomicamente falando, que é tão especial? Ela foi diferente porque essa conjunção Júpiter-Saturno, ela ocorre de 20 em 20 anos, mas não de maneira tão exata, a 0 graus de um signo de ar. Nesse formato... Que signo era esse? Aquário. Aquário. Dessa maneira, que dava para ver a olho nu, os dois como se fosse uma luz só, se viu em 1623, se não me falha a memória, porém, em um signo de elemento ar, dando início a um signo a 0 grau, aí que começaram a acontecer as sincronicidades. Esse evento, nesse formato, há em torno de 800 anos atrás, a data que se tem é de 1226, que se a gente buscar nos registros históricos, foi um período de profundas mudanças, de grandes impérios, tem a ver com uma cruzada em especial, tem a ver com o fim do império do Gengis Khan, teve várias coisas acontecendo que mudaram os rumos. Mas voltando para essa distorção... Então, se isso aconteceu lá e teve essas quedas todas, eu posso pensar que nesse momento que tem de novo a 0 grau de um signo de ar, eu vou ter de novo queda de grandões, digamos assim. Os textos antigos falam em queda e ou ascensão de reis e imperadores. A gente pode acrescentar a palavra governantes, que eu acho que fica mais moderno, mais atualizado. Né? E então ocorre o início de um período onde os governos, como a gente conhece, eles vão passar a mudar. A gente vai ter uma luta ainda, um período de transição, porque essas conjunções vão acontecer, como acontecem sempre de 20 em 20 anos, a gente vai ter um período de 200 anos aqui, ainda com essas conjunções acontecendo no elemento ar, eventualmente acontece em outro signo. Eu não vou explicar a matemática toda aqui, astronômica, mas demarca esse período por ter sido, então, Júpiter-Saturno a 0 graus de aquário e em conjunção com o momento que a gente chama de solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte, demarcando claramente um período de luz e sombra maior, né? Então a gente vai ter isso como um símbolo de uma mudança que efetivamente agora começa a se materializar. Não mais no discurso, mas principalmente através da mudança de comportamento como sociedade. Júpiter e Saturno são chamados, são os grandões do sistema solar. Então eles têm a simbologia, pela própria mitologia dos deuses que deram nome a esses planetas, como dirigentes, como governadores. Então se instala, a partir de agora oficialmente, uma época em que as pessoas vão, aos poucos, através de muitos conflitos ainda durante um tempo, buscar uma sociedade com um maior senso de justiça e sem tantas distâncias entre essas polaridades, assim, de muito rico, muito pobre. Só que é óbvio que isso não vai acontecer da noite para o dia. Eu recebi muitas pessoas dizendo, a luz venceu, e agora tudo vai mudar. Gente, vai começar a mudar. O mundo é assim, é cíclico e as coisas precisam de um tempo aqui na Terra para se efetivar. Então essa questão que as pessoas dizem, estamos na era de aquário, agora acabou a dor, acabou tudo isso, não é assim mesmo, né? Não, tem toda uma transformação. E a era de aquário, ela não tem uma data exata, ela tem sinalizações que vão mostrando a transição de um período para o outro.
Então a gente vem de um período chamada Era de Peixes, onde a religião, o medo, o sofrimento, os sacrifícios eram a forma que a gente tinha de se conectar. E a partir de agora vem um período muito mais individualista e muito mais tecnológico. E eu diria, só para complementar, eu diria que a gente está entrando na era da inteligência artificial. Mas a gente já tem isso há algumas décadas. Mas agora, oficialmente, a era artificial está chegando. Mas quando tu fala individualista é olhar o indivíduo, mas no propósito do todo, não tem isso? Não tem uma questão de ser o coletivo também? As duas coisas, porque em astrologia não tem como a gente ver só um lado. Então aqui a gente tem, se a era é a de Aquário, que a gente está transicionando para ela, o signo oposto e complementar, que é o Leão, ele está muito, muito, muito intenso também. Então, o Leão, ele representa o homem, o indivíduo. O senso de que eu sou parte da criação e também sou co-criador. E o Aquário representa a sociedade, o todo, então vamos chamar, que já é da instância do Aquário e do Peixes. Mas não nos retira a responsabilidade de atuar sobre esse coletivo. Então, as próximas posturas adotadas naturalmente por evolução daqui para frente vão levar em maior consideração o que eu posso fazer dentro da sociedade para mudar. Aquário é um signo que fala de libertação, de igualdade, de fraternidade, e as pessoas acham que isso magicamente a gente vai acordar com essa solidariedade tudo toda mudou. Pronto, tudo mudou. Nossa, só que não. Segunda-feira passada, 7h03 da manhã, todo mundo virou. O planeta acabou, virou outro irmãozinho, e não é. Não é. Então, a gente vai olhar, inclusive a partir de tudo que está acontecendo nesse período que a gente chama de 2020, porque isso é só um calendário, Sim. né? Onde essas questões mais humanas, mas que começam por nós, elas vão estar muito mais evidenciadas. Para isso, eu recomendo assumir a responsabilidade sobre a sua própria encarnação, olhar mais para si mesmo, olhar mais para aquilo que eu efetivamente posso mudar, o que eu posso fazer de diferente em prol de mim e dos outros. E essa busca de não existe um indivíduo livre se ele não assume as posturas dele. Responsabilidade, então. Responsabilidade, porque até o planeta Urano ser descoberto ali no século XVIII, em meados do século XVIII, o planeta que regia o signo de Aquário era o próprio Saturno. Então, esse Aquário que todo mundo fala, o regente é Urano, mas o corregente continua sendo Saturno, que é o planeta que simboliza a responsabilidade, a severidade, o rigor, a paciência, a persistência, o esforço e o trabalho. Aqui, colocado no signo de Aquário, seria um trabalho sobre si, um trabalho em que o que eu faço vai impactar tanto para ti, que é o outro, tanto para o planeta, que é a Mãe Terra, que vai estar nos abraçando de uma maneira diferente, assim, não vai ser tão docinho, não vai ser tão calminho. É engraçado que nessa tua fala aí, eu me dei conta do quarto princípio do Reiki, né, que é trabalhar com afinco sobre si mesmo. Que tem na leitura exatamente isso. Quanto mais tu te conhece, quanto mais tu reconhece as tuas qualidades, teus defeitos, digamos assim, que não são defeitos, são... é sombra humana. É a sombra humana e é a maneira como tu tem que te posicionar na vida e até ferramentas que te ajudam a sobreviver na vida, né? Quanto mais tu reconhece isso, mais tu colabora coletivo. Porque quanto mais senhor de si tu te torna, mais conhecedor do que tu é, mais tu consegue fazer algo em prol do outro, né? Tu sai do egoísmo, aí é que tá. Quando a gente fala em individualismo, Cat, eu acho que muita gente entende como uma coisa de ego, assim, então agora eu tenho que reforçar o que eu sou, eu em primeiro lugar. Não, é eu, mas o eu transformado. O eu transformado e o eu transformador. O eu que me dá a base para eu ir para o outro e para a sociedade. E isso é uma coisa que a gente já está vendo e vai se intensificar. Se eu só vou na onda, se eu só vou no modismo, todo mundo foi lá fazer uma passeata, eu vou também, mas eu nem sei o que eu estou fazendo lá. Quantas vezes a gente assiste até pela televisão, a pessoa está no meio lá de uma passeata, atirando latinha de refrigerante no chão. A
passeata para mudar o clima e a pessoa... Então, enquanto não houver... Cheio de saco plástico espalhado pelo caminho, enquanto não houver essa conexão com a minha parte, aí a gente não vai conseguir reverter em prol de uma melhoria ou de uma mais igualitário. Então, dentro disso tudo que tu tá falando, eu penso muito naquilo que eu aprendi no Japão, né? Onde tu cuida do que é teu para não perturbar o outro, mas para colaborar com o outro também. Então, se tu tá envolvido numa causa, tu tem que pensar o que essa causa está gerando, quais os benefícios e qual o malefício que está causando. O que eu impacto no coletivo e o que o coletivo impacta em mim. É essa troca que os signos de ar, que essa conjunção especial de Júpiter e Saturno aconteceram para nós num momento em que todo mundo, de uma forma ou de outra, está tendo que olhar para isso. Que não basta só eu me cuidar, que eu também tenho que cuidar do outro. São conceitos que nesse momento estão vindo através da dor, até porque é uma colheita de tudo que a humanidade tem feito. Plantado até pelo agora, menos né? na maioria dela, né? E alguns vão despertar um pouco mais, nem todo mundo vai acordar ao mesmo tempo. Isso aí é mais uma das nossas essas bobagens esquizotéricas que existem não vai acontecer dessa maneira, definitivamente, porque não é nem lógico. Eu vi um negócio na internet que eu achei muito louco, assim, uma pessoa postou, porque um pouco antes da conjunção a gente teve o eclipse, né? O eclipse total do Sol ali e tal. Para nós aqui não aconteceu, mas em muitos países as pessoas viram ele de maneira total, assim, o Sol, a Lua ficando na frente, no Chile especialmente, né? A Lua na frente do Sol. E aí eu vi algumas pessoas postando a imagem do eclipse como sendo a conjunção de Júpiter e Saturno. E assim, era claramente, quem olhava a imagem via que era nada mais um eclipse acontecendo. A Lua vindo, se posiciona aí um pouquinho antes da Lua fechar. Eu me lembro que quando eu era criança eu vi um eclipse total, assim, porque nós não conseguimos ver, primeiro pela localização e também por causa das condições climáticas, né? Mas quando era criança a gente não tinha tanta poluição como a gente tem hoje, então o céu era mais limpo. Né? Hoje já é mais difícil, a gente pensa que só cidades como São Paulo são altamente, ou a China, cidades chinesas são altamente poluídas, mas a gente nota aqui na nossa região, que nem agora choveu, já a gente nota que o céu fica diferente, ele fica mais limpo, né? Desce enfim, e um pouquinho antes do Sol, da Lua se pôr na frente do Sol, parece que dá uma explosão por trás, assim, porque é bem o momento, né? Que a Lua vai, então fica o brilho do Sol por trás, é como se ela tapasse, então aquele último filete de Sol que ainda está ali, ele dá como uma explosão, e as pessoas vibrando, eu vi o vídeo, as pessoas vibrando como se fosse o nascimento da Estrela de Belém ali, e eu acho que isso é uma coisa também que essa era traz, né? A gente vai ter muita enganação também, né? Muita, a gente já tem, né? Mas eu acho que a enganação que a gente está vendo hoje, ela é fruto de um profundo medo de enxergar as coisas como elas são, né? A gente, essa era de Aquário, então, vou chamar, né? Sim. Que a gente está transicionando, que as pessoas acreditam que aconteceu outro dia, não é assim. Ela me lembra, eu não sei quem é que falou direito isso, mas é algo do tipo, acho que foi o Nietzsche que falou alguma coisa, né? Que as pessoas não enfrentam a verdade porque elas têm medo que as ilusões delas sejam destruídas. E eu acho que é muito isso. Num momento de tanta dor, de perda, de luto, de insegurança, de escassez, tudo muito saturnino, diga-se de passagem, que foi o Capricórnio, foram esses planetas todos atravessados nesse último tempo. Eu acho que é mais fácil acreditar que vai vir um salvador, então seja o eclipse, que eu nem reconheço como eclipse, seja uma conjunção, e aí eu projeto, eu exteriorizo essa salvação e não preciso tirar ainda mais de mim, não preciso tirar as minhas ilusões. Então, agora, não acabou. Até porque isso não acaba. Não. Né? Até porque isso não acaba. Não tem uma marca, parou aqui e começa ali, não. A astrologia, ela é uma linguagem simbólica. Então, a gente pega os dados astronômicos e é uma tradução simbólica, baseada nos arquétipos, nessas estruturas que a gente tem, esses padrões estruturados que tem na cabeça de qualquer ser humano. Então, ler isso é um trabalho de interpretação, mas nunca de fora para dentro, e sempre de dentro para fora. Enquanto eu não busco autoconhecimento, enquanto eu fico acreditando no que me dizem, e eu não vou verificar, eu não paro, fecho os olhos, vejo se aquilo faz sentido para mim, eu estou à mercê dessa onda
desse modismo aquariano que nos leva para todos os lados. Que nem a gente vê é o agora, outro lado da moeda. que nem a gente vê agora na virada do ano, que nem é uma virada do ano, na verdade é só um ano fiscal. O 31 de dezembro só existe para organizar a questão fiscal, o recolhimento de impostos e tudo mais, né, para se ter um fechamento e um início de um novo ano, assim, até porque o ano começa lá em março, né? O ano o Sol em Áries, né? natural, vamos dizer, pela mãe natureza, pelo cosmos, ele acontece quando, do ponto de vista da Terra, o Sol passa para aquilo que a gente chama da constelação zodiacal de Áries. Tá? Que é lá por março. Que inaugura a estação aqui no hemisfério sul do outono e inaugura a estação da primavera, que é onde a astrologia se estruturou no hemisfério norte. Então esse é o início do ano de fato, onde a gente criou uma marca em um círculo. Qual é o início de um círculo? Não existe. Não existe. Então se conceituou que naquele momento começa a roda. Né? Então isso acontece em torno do 20 de março para o calendário do hemisfério sul. Para o calendário do Ocidente. O que a gente usa porque o gregoriano. A gente não pode desconsiderar que tem muitos outros calendários, que são calendários daí lunares, como por exemplo na China, que tem uma superpopulação e que normalmente acontece entre janeiro e fevereiro a entrada de ano deles. E por que nós somos os certinhos e eles são errados? São formas diferentes de interpretar e são ferramentas diferentes de ler a mesma coisa. Que mesma coisa? O céu e o homem. Mas era isso que eu queria engatar antes, Cat, porque como a gente tem agora no dia 31 um monte de superstições. As pessoas botam semente de uva, botam um louro na carteira, fazem não sei o que, lentilha, mas muita gente não sabe qual é o fundamento daquilo. Faz por fazer. Então eu acho que agora, com esse movimento que a gente está vindo, a gente está tendo mais consciência. Então por que tu bota aquele louro? Por que tu faz isso? A gente pensa mais. Pensa mais. E com isso a gente se reconhece mais. Isso faz sentido para mim ou não faz sentido para mim? A ritualística é uma coisa muito importante para a gente se estruturar nesse mundo. Né? Então, eu acho valoroso ter os seus próprios rituais, desde que eles tenham um sentido para ti. Mas é exatamente isso. Eu acho lentilha, que representa, então, a fartura, tem que ter lentilha na mesa, fartura. Para nós aqui, a lentilha é fartura. Talvez tenha lugar no mundo que não tenha lentilha, e o símbolo de fartura seja outro. Então, parecem umas moedinhas, né? Amareladinhas. Então, lembra essa coisa do grão, que nos remonta lá a milhares de anos atrás, com a questão das deusas da agricultura, a própria Ceres, né, ou Deméter, que era a deusa da agricultura. Então tu ter grão na mesa faz com que a abundância esteja garantida para o restante do ano. Então assim se criaram o louro, que é uma árvore, né, a folhinha do louro, consagrada ao deus Apolo, das vitórias. Está ligado aos o início dos Jogos Olímpicos, que era, em vez de ter uma medalhinha de ouro, de douradinha, prateadinha, ganhava uma coroa de louros. Então, né? Por que isso? Então, a gente vai buscando aonde está toda essa raiz. E é importante a gente reproduzir porque nos dá um senso de orientação. Os rituais, eles nos deixam mais seguros. Sim. Tá, e assim, dentro daquilo que a gente começou a conversar agora, nessa mudança, o que é importante para mim sinalizar, além do autoconhecimento, além do olhar para mim mesmo, reconhecer os meus processos, assumir os meus processos. O que mais eu posso fazer para colaborar com esse processo pessoal e coletivo? Meditação? A meditação... O que tu sugeriria? Assim, que tu diz, porque aquário está ligado ao coletivo, tá ok, mas aí eu vou ficar sentado no computador, já que é... É que o computador, ele se espalhou de vez justamente quando o planeta Urano ingressou no signo de Aquário depois de 84 anos, que é o ciclo dele. A última vez que ele ingressou no signo de Aquário, todo mundo passou a ter internet e ficou uma coisa mais para todos, né? Pois ele trabalha com o coletivo. Então, a gente já está muito dentro dessa vibe, dessa frequência de se isolar e sair do mundo virtualmente. Só que isso, como tudo, tem um lado bom e tem um lado ruim. A meditação é uma espécie
de conexão, só que não com o mundo virtual, mas com esse mundo interior, com as tuas conexões de ancestralidade, com as tuas conexões de plano de alma. Então, as duas coisas. Não dá para dizer para as pessoas, eu acho muito absurdo as pessoas dizerem, não, tem que diminuir a coisa do computador, tem que saber usar. Não é diminuir, é saber usar. Até a qualidade. Não adianta eu estar sentado fazendo de conta que eu estou meditando e minha cabeça está a milhão e eu não estou observando nada. Mas treina que tu consegue. Não, mas eu digo, é como tu está no computador. Tem gente que está no computador e está super focado, está estudando tá uma determinada coisa, está produzindo, está olhando besteira, está pesquisando, está trabalhando. Então, eu acho então, que é eu acho que manter o uso das redes e do que a tecnologia nos oferece de uma maneira mais consciente e mais produtiva. E, ao mesmo tempo, ter práticas isoladas, como a meditação, que é um processo muito teu, muito individual. Então, isso colabora bastante. Mas, dando uma pincelada no que está por vir para os próximos 2 anos, é um tempo de ativismo. É um tempo de a gente se posicionar, a gente sair só do discurso. É prática mesmo. É prática, se assinar fazer um abaixo-assinado, se é tu pegar uma plaquinha, convidar os amigos, ficar na janela lá reclamando alguma coisa, mas não os discursos vazios, porque aí o vento leva, né? Tem sempre que ter um projeto, um pensamento e, sobretudo, uma união com pessoas de pensamento afim, para que a gente possa criar uma massa crítica mesmo e mexer em algumas coisas. Quantas coisas a gente tem visto, né, Jéssica? Que nem o pessoal ali do Seu Círio da Paz, com o Diogo, com a Sil, com mais tanta gente que eu não sei o nome, desculpe, que aqui na cidade de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Então estão fazendo diferença para aquele grupo de, sei lá, algumas centenas de pessoas. Não, para o pessoal da música, que se reuniu, o pessoal do coral, o geral da música se reuniu também, porque os músicos, com essa pandemia, eles perderam o emprego, então as famílias estão passando fome, e começaram a trabalhar para arrecadar cestas básicas. Um monte de gente está fazendo esse movimento que não está ligado, que é isso que eu acho legal, Cat, não está ligado a uma, por exemplo assim, não uma ideologia religiosa. Eu acho que isso é que é o interessante que eu vejo nesses movimentos, porque antes a gente tinha isso nas pastorais, naquela coisa toda. Que é isso que a Era de Aquário, ou que esse Urano, ou que essa estrela de Belém, enfim, o Aquário produz isso, ele produz indivíduos interessados em se libertar de modelos antigos e fazerem a diferença. É um chamado interno. É um chamado interno. Por isso que é um processo de cada um, tu entende? Então, quando a gente tem um tempo como o que a gente está vivendo, é preciso sair só da reclamação. Porque o Aquário também é aquele cara que fica com o controle da TV na mão, reclamando, ouvindo a notícia, só reclamando, mas não faz diferença nenhuma na vida dele. Então a gente tem que olhar para dentro e para fora em busca de um equilíbrio entre o que a gente concorda, o que a gente não concorda, e o que a gente faz e o que a gente não faz. Buscar acionar a capacidade de criar elos de corrente, que é isso que faz o coletivo, né? Às vezes um elo tá meio frouxo, mas o outro tá meio forte, a gente consegue vai se puxando como um grupo. Que legal. Tá bom? Beijo. Obrigado.